nessa mensagem, vou deixar um título, eu costumo deixar todas as minhas mensagens, Entendendo o Silêncio de Deus. Muitas das vezes, pastor Moisés, nós passamos por momentos críticos, um silêncio, um vazio em nós. Mas a gente querendo entender o porquê desse silêncio na nossa vida, queremos entender o porquê, muitas das vezes, nós nos afastamos de muitas pessoas, nos afastamos dos íntimos queridos. Aconteceu algo comigo durante este ano, que eu estava sobrecarregado, humanamente falando, de 2 trabalhos. Então eu comecei a me afastar da minha igreja, um pouco dos cultos, não desviando, mas não indo aos cultos durante a semana. Mas a minha vida com Deus estava reta, plena consciência que eu estava diante da presença de Deus. Então eu falei com Deus assim: Deus, eu preciso deste emprego. Eu sei que o Senhor abre porta onde não há porta, mas onde eu estou, o salário que eu ganho não está sendo compatível aquilo que eu preciso. E para quem não sabe, eu tenho uma empresa, não é muito divulgada, mas eu trabalho com serviço de pedreiro, pintor. Eu estava pegando esse serviço fora do meu trabalho, então eu me afastei. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite que aquilo que aconteceu com Abraão veio acontecer na minha vida, acontece na vida do pastor Moisés, na sua vida, na vida de todos. Um vazio. Às vezes a gente pensa assim: onde Deus está neste momento? E eu então falei com Deus assim: Deus, eu preciso deste emprego. Comecei a me afastar um pouco, ia aos cultos aos domingos. Então, irmãos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Na nossa vida existem 3 tipos de amigos. Na minha vida aconteceu assim. Eu creio que na sua vida também, se você parar, autossinalizar também, você deparar com essas 3 pessoas, esses 3 tipos de amigos. Então eu comecei o culto aos domingos e o primeiro amigo meu me ligou e disse: o que está acontecendo? Até então eu não sabia de nada. Eu falei: nada. Está tudo bem contigo? Sim. Você está sumido da igreja? O que está acontecendo? Eu posso saber? Não, é por causa do meu trabalho, mas nada demais. Esse é o amigo que eu quero que esteja ao meu lado. Preocupa comigo, preocupa com a minha fé. Segundo amigo, ele sequer ligou para mim, ele sequer perguntou: o que está acontecendo com a Ailton? Não estou vendo eles escutam durante a semana. Esse precisa ter um encontro com Deus. Terceiro amigo: pastor, o irmão Ailton não vem aos cultos durante a semana, só está vindo os domingos tocar? Não, pastor, tem que colocar disciplina. Os irmãos estão vindo todos os cultos. Esse não é amigo. Eu levo para dentro da palavra de Deus. Abraão subiu com 3 moços e seu filho. Ele poderia muito bem pegar esse teu filho e falar: Deus, onde o Senhor está? Meu filho Isaac é promessa do Senhor. Quantos conhecem a história de Isaac? Ele é promessa do Senhor. Deus, por que o Senhor está me pedindo meu filho? Eu creio que muitos que ali andavam com Abraão começavam a criticar: Abraão é doido, subiu um monte, nem sabe onde ele está indo. Irmãos, eu quero que você entenda, na minha vida teve esse silêncio bem diário. Sabe, às vezes Deus tem ficado em silêncio comigo. Muitas das vezes, pastor Moisés, nós questionamos: Deus não me ama, Deus só quer o mal para mim, nada acontece de bom. Mas eu tenho uma palavra para vocês nesta noite, a palavra que o Senhor falou no meu coração, que quando esse momento vem na sua vida, não é para a sua destruição. Quando esse momento de afastamento de Deus vem na sua vida, não é para que você venha ser humilhado, não é para que você venha ser um fracassado. Quando eu cheguei aqui, estava louvando um hino, e o pastor Moisés falou sobre o vaso nas mãos do oleiro. Quando
aquele homem começa, aquele oleiro começa a finalizar o vaso, a música para que ele venha se distrair e fazer o vaso, a música, Moisés, pastor Moisés, não, né? Ele fica ali concentrado, é Deus na minha e na sua vida, está chegando ao final. Esse silêncio não é para a morte, não é para a sua humilhação, mas é para que você venha ser lapidado, porque tem coisas grandes vindo aí. Amém? E aconteceu na minha vida, por esses dias, como eu estava falando, que esse irmão então falou mal de mim. Eu não fui até ele e não fiquei com raiva, não fiquei chateado, mas eu tenho certeza que quando ele me viu, ele ficou assim meio sem jeito. Então a primeira vez que eu vi ele, eu fixei os olhos nele e ele veio e me deu um abraço. Eu poderia muito bem falar com ele: você falou mal de mim? Mas não, eu deixei o silêncio de Deus falar com ele. Eu tenho certeza que Deus foi no íntimo dele e falou com ele, eu não sei o que, mas de lá para cá ele está me tratando diferente. Onde ele me vê, ele me abraça, ele cumprimenta. Então esse tipo de amigo a gente tem que tomar cuidado. Voltando para dentro da palavra de Deus, Abraão então sobe ali naquele monte, e Deus estava em silêncio por 3 dias. Cida, pastor, o Deus de Abraão não falou sequer uma palavra com ele. Tinha falado antes o que era para fazer. Dali para frente ele não ouviu mais a voz de Deus. Dali para frente ele teve que se virar com aquilo que estava na sua mente. Quantos de nós tem passado por este momento? Silêncio de Deus. Quantos de nós temos passado por esse período difícil? O silêncio de Deus. Então Abraão subiu ali e houve críticas, sim. Houve pessoas com palavras negativas, mas ele sabia que o Deus que ele servia estava para entregar algo forte na vida dele. Assim aconteceu na minha vida. E quando eu entrei num momento difícil por causa dessa ausência, desse silêncio, eu quero deixar para os irmãos que tem um primo do meu primo chegado a nós, que ele também a gente considera como primo. Ele se perdeu a vida ali naquela barragem de Brumadinho, até hoje não encontraram. E logo em seguida veio um fim de alguma situação na minha vida, veio uma enfermidade na minha vida. Eu não sei se alguns irmãos já ouvi falar dessa enfermidade que aconteceu, eu compartilhei com alguém, mas era um silêncio doloroso na minha vida, e eu não sabia mais o que fazer. Sabe, às vezes Deus requer esse silêncio de você para ver onde você vai recorrer. O silêncio de Deus é para isso mesmo. Ele quer saber de você se você é mais adorador ou você seja mais murmurador. Eu escolhi ser adorador. Eu tranquei no meu quarto e disse: Senhor, a única coisa que eu quero é que o Senhor não tire de mim o teu Espírito. Pode tirar tudo. Então eu comecei a clamar a Deus, e eu não ouvia mais a voz de Deus por um bom tempo. Falei: Deus, o que está acontecendo? É nessa hora que Deus quer de você que tranque no seu quarto, ou seja, onde quer que você esteja, mas que você venha ter um análise da sua vida, né, pastor? Quando a gente passamos por isso, a primeira coisa que a gente diga isso é um castigo? Pode me castigar, não sei, pode me castigar, faz o que o Senhor quer fazer, mas não é isso que Deus quer. Quando a gente está passando por essa situação, Deus ele requer de nós humildade. Deus requer de nós um reconhecimento de onde está a solução, mas nós fazemos o que? Procuramos pessoas com palavras negativas, procuramos pessoas que não têm o discernimento, não conhecem a Deus. Quando nós temos pessoas ungidas
como pastor, obreiros, auxiliares, diáconos, nós não procuramos esse tipo de pessoas. Nós somos falhos. Mas Abraão, o que ele procurou? Pessoas que tinham o senso, pessoas que tinham o poder de Deus para ir com ele até o monte. Ele poderia muito bem pegar a sua esposa, ele poderia pegar um funcionário ou um amigo, mas ele escolheu 3 pessoas que sabiam o que ele estava fazendo. Era algo de Deus. Então eu quero contar um pouco do meu testemunho. Nessa situação que Abraão se encontrava, eu me coloco nesse lugar. Estava eu em uma empresa, eu estou vendo aqui uma jovem ali que ela trabalhou na mesma empresa que eu, mas esse fato aconteceu antes dela chegar. Eu trabalhava em uma função na empresa, pastor Moisés, alguns aqui lembram de mim no açougue, e eu tinha uma responsabilidade tão grande, mas eu não ganhava aquilo. Quem não quer ganhar um bom salário? Portanto, eu trabalhava em 2 empregos. Então eu comecei a clamar a Deus: Deus, me dá uma classificação, me dá uma oportunidade, um aumento de salário. Eu ficava questionando a Deus, mas eu nunca parei e falei: Deus, faça a tua vontade. Irmãos, eu confesso, eu nunca, pastor Moisés, pedi a direção de Deus nesse emprego. Eu só pedia a Deus, mas eu nunca que parava e falava: Deus, é a tua vontade? Nunca. Sabe o que Deus fez comigo? Silêncio. Então eu comecei cada dia mais chamar a Deus, clamar a Deus. Teve um dia que eu cheguei, pastor Moisés, em casa tão chateado, que eu caí na empresa, me machuquei, e quando eu cheguei em casa eu já cheguei chutando a porta, bravo comigo mesmo, e falando: o Senhor não quer o bem para mim. Eu falando com Deus: o Senhor não quer o bem para mim. A responsabilidade que eu tenho, eu caindo na empresa, machucando, e mesmo assim eu ganhando salário que não é digno. Eu falei dessa forma com Deus. E Deus, em silêncio. Então eu dobrei meu joelho e comecei a chorar. Não conseguia falar mais nada. E quando foi pela manhã, eu recebo uma ligação do escritório da empresa, que era para mim fazer um exame de mudança de função. Amém, igreja? Amém. Essa mudança de função saiu caro para mim. Essa braveza minha de chegar e gritar e falar com Deus sem ter respeito ao Criador. Então eu fui naquela empresa, fiz o exame, coletei aquilo que tinha para coletar, fiz o exame. Quando eu entreguei na mesa da médica, um outro amigo meu saiu feliz, e quando eu dei 3 passos, a médica deu um grito. Aí eu olhei para trás: por favor, senta aí. O meu mundo caiu. Eu olho Abraão ali levando o seu filho naquele lugar, sabendo que o seu filho, que era a promessa de Deus diante dele para ele, iria ceifar a vida do seu filho. Quantos de nós tem coragem de fazer isso? Ninguém. Nem que seja seu filho, ou um íntimo, ou um estranho, ninguém tem coragem de tirar a vida do outro assim. Então eu ali, diante daquela sala, ela falou comigo assim, a médica: você está sentindo algo? Eu falei: não. Tem certeza? Tem. Olha, seu exame deu uma alteração. Há uma enfermidade no seu sangue, que se você não viesse aqui hoje, você ia perceber. Presta atenção nisso, igreja. Há uma alteração no seu sangue. Se você não viesse aqui hoje, há 2 dias atrás eu estava clamando uma classificação na empresa, pastor Moisés. E Deus, em silêncio, e ela falou: se você não viesse aqui hoje, alteração do seu sangue, você tem uma enfermidade no seu sangue que está comendo o seu fígado, e você só iria perceber quando você vomitasse sangue ou urinasse sangue. Mas se você chegasse a fazer isso, porque você já não tinha mais fígado.
porque a metade da metade do seu figo está todo desfeito. Eu chamo. Irmãos, eu olho para Abraão ali, com o cutelo na mão, diante do seu filho, olhando para aquele rapaz, um amor tão grande, em tempo de tirar a vida do seu filho. Quero que você analise a sua vida neste momento, e curva a sua cabeça e comece a se colocar no lugar de Abraão, ou no meu lugar naquela sala de médico. Curva a sua cabeça, enquanto eu estou ministrando, você vai analisando a sua vida. Olha, quando eu cheguei ali naquela mesa, eu falei, tem coisa de Deus vindo aí, mas eu não sabia que era tão grande. Então Deus, em silêncio, não dizia nada para mim, assim como Abraão, ele não disse nada. Sabe por quê? Porque ele queria ver onde iremos recorrer. Se é o médico, se é aqueles homens que estavam com Abraão, ou se é o Deus Todo-Poderoso. Agora olha para mim, igreja. A minha fé não era igual à fé de Abraão. A sua fé não é igual à minha fé. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se Deus tem estido em silêncio com você. Eu não sei a sua situação, o que você passa. Mas Deus não me trouxe aqui em vão. Deus não me trouxe aqui para falar essas palavras. Não é bobrinha, não é palavras de mim mesmo. Mas quando você passa por silêncio de Deus, é porque Deus quer que você alcance vidas através do seu testemunho. Então eu olhei para aquela médica e ela falou comigo assim: olha, Ailton, eu vou te passar um remédio, e se você não tomar, da próxima vez vai chegar papéis seu aqui para mim assinar como você saiu da empresa morto. Aquilo ali, pastor, eu falei, meu Deus, eu te pedi uma mudança de função, o Senhor me leva neste lugar, e Deus em silêncio. Peguei aquela receita e o meu amigo já estava lá na recepção esperando, e eu vim de cabeça baixa e ele falou comigo, e aí? Falei, tranquilo. Quem é esse amigo? Será que é o primeiro, o segundo ou o terceiro? Será que essa pessoa que estava comigo, eu deveria desabafar com ele, ou chegar em casa e desabafar com Deus? Era isso que Deus queria comigo. Então eu falei, tá tranquilo. Montei no carro, cheguei na empresa. Primeira pessoa que eu vejo, meu pastor. Eu não aguentei, porque ele é um dos amigos que me liga, que procura saber como estou. Esse sim, pastor Moisés. Esse sim a gente tem que ter por perto. Esse homem, vocês têm que ter ele por perto. Liga, é chato? Liga, manda mensagem. Pastor Moisés, lembra de mim nas suas orações. Ei, pastor Moisés, liga para mim. Essa é uma das pessoas que vocês têm que estar por perto. E eu cheguei, peguei aquele papel, entreguei na mão do meu pastor, qual trabalha ainda na empresa que eu trabalhava. Ele disse, o que está acontecendo? Falei com ele, eu vou morrer. Ele, meu filho, tá doido? Falei, eu vou morrer. Não aguentei, comecei a chorar. Falei com ele, eu não estou bem. Ele, o que está acontecendo? Pôs a mão no meu ombro e me levou para o canto. Falei, pastor, se eu não faço esse exame, eu estava morto. Então ele começou a me ajudar em oração. A igreja levantou um clamor e eu comecei a colocar no meu coração, eu ia ser curado. Então, quando eu chego na farmácia para comprar o comprimido, o remédio, que a mulher soma lá, pastor Moisés, 3 comprimidos, R$150. Eu falei, meu Deus, eu estou ruim mesmo. Eu vou morrer, não estou sabendo. 3 comprimidos, e é 3 doses, R$150. Eu falei, meu Deus. Corri no meu pastor, falei, pastor, eu não recebi ainda, não tenho dinheiro. Esquenta a cabeça não, Deus vai prover. Quando eu chego em casa, aí entra
a questão chave. Chego em casa, abatido, entro na minha casa e a minha mãe percebe, espera um minutinho, chega em casa, na minha casa e diz: o que está acontecendo? Falei: nada. O que está acontecendo? Eu sei que está acontecendo algo. Aí eu falei: que isso, mulher? Aí eu lembrei de um pastor: Jesus, Maria e José. Essa mulher me conhece. Falei para ela: mãe, estou nessa situação, mas Deus já me curou. Então, pastor Moisés, eu tomei aquele comprimido 1, 2, 3. Falei: eu não vou tomar mais esse comprimido. Dobrei os meus joelhos no quarto, comecei a pagar um preço, comecei as orações de madrugada. Quem conhece o pastor Manel? É um homem valoroso. Liguei para ele e falou assim: ó, vamos para o monte hoje, 21 dias, começamos a ir para o monte, direto, e não tomei mais o remédio, não fui à farmácia comprar. E quando eu voltei à médica com aquele resultado de exame, ela olhou para mim e falou: quem colocou outro figo em você? Eu disse: é o mesmo, mas aquele que me criou fez de novo, ele tem poder. Ela disse: amém, você tem uma fé muito grande. Eu falei: não, minha fé não é grande, tamanho do grão de mostarda, mas foi suficiente para fazer com que Deus não mais ficasse em silêncio, porque eu recorri a Ele, não aos meus amigos. Porque você olhando não sabe definir qual amigo você tem, se é bom, se te liga, ou se preocupa, ou se nem sequer te liga. Você não consegue definir quem são esses amigos. E quando Deus permite que você passe por isso, é para que você busque a Ele, é para que você entenda o que Ele quer com você. Existe um tipo de pessoa, pastor Moisés, eu vou falar aqui, os irmãos prestem atenção. Quando uma pessoa chegar na casa de Deus e falar assim: pastor Moisés, Deus não fala mais comigo, eu não estou entendendo, fique de olho nessa pessoa. Quando a pessoa chegar perto de você e fala assim: Deus está em silêncio comigo, eu não ouço a voz de Deus, e Ele está na igreja, preste atenção nessa pessoa. Porque quando essa pessoa está nesse momento, é porque Deus está trabalhando, é porque Deus está prestes a mudar a vida dessa pessoa. E quando Deus muda, quem está perto pode ver aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, também vai ser abençoado. Existe uma alto sublime, uma bênção que vem do alto, que se eu estiver próximo à pessoa, eu não vou conseguir ficar estagnado, parado. Eu também vou glorificar aquela pessoa, eu também vou receber bênção com ela. Por quê? Porque eu sou um amigo que preocupa e eu quero ver ele bem. Ele estando bem, eu também vou estar bem com Deus. Então, Abraão ali, então, voltando para a palavra de Deus, quando Abraão, então, sabia no seu coração que algo de Deus iria acontecer, e aqueles homens, aqueles moços ficaram e disse: Abraão vai trazer ou vai gritar para a gente ir lá e buscar o filho dele morto, o corpo. Mas Abraão sabia que Deus tinha para ele, era grande. O silêncio de Deus na vida de Abraão teve fim. Na minha vida teve um fim. Pode vir novamente o silêncio, sim, mas eu sei que vai ter um fim. Mas quando esse silêncio vier na minha vida, na sua, não questiona Deus por quê. Não coloca Deus contra a parede. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas eu quero te dizer nesta noite: seja mais um adorador na presença de Deus, porque o que Ele tem para você, logo depois do silêncio, é grande, inúmeros números que você não consegue contar a grandeza da bênção de Deus na sua vida. Amém, igreja? Eu já estou finalizando. Só mais 2 minutinhos. Quem me dá 2 minutinhos? Amém? Ó, foi 2, 4, 6, vai virar vigília, viu, pastor Moisés? Amém?
Mas, irmãos, voltando nesse assunto, eu quero rapidinho ler aqui, não precisa abrir a Bíblia, só fechando essa mensagem, no livro de 1 Coríntios 2:9. Entender o que Deus tem para nós. Quando o silêncio vier, não é que nós temos que questionar a Deus e simplesmente dobrar o joelho, pastor Moisés, e falar com Deus: o seu silêncio é o crescimento meu espiritual. O seu silêncio é coisas boas vindo na minha vida. O seu silêncio é um íntimo meu que muitos acham que não tem mais solução. O seu silêncio é resgatar essa vida. Eu sei que o silêncio do Senhor é coisa boa para mim, porque a minha vida está direcionada a Ti, ó Deus. E para fechar essa mensagem minha, a palavra de Deus fala assim no livro de 1 Coríntios 2: mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Se você está em silêncio de Deus, te prepara, coisas boas vêm aí, porque o Senhor te ama. Ele não te colocou em silêncio em vão, porque Ele está te preparando, te moldando para coisas grandes. E muitos vão contemplar aqueles que te julgaram, aqueles que falaram mal de ti, até mesmo aqueles que se afastaram de ti, vão ver que o silêncio de Deus é algo poderoso, e o que Ele tem para você é grandemente. Amém, igreja? Eu espero que esta palavra possa surgir efeito no seu coração. Esse testemunho é algo de Deus na minha vida que aconteceu. Eu sou elogiado por esse testemunho, por essa enfermidade. É algo em todos, tudo que eu subo, eu falo desse testemunho, porque realmente marcou a minha vida. E Deus falou comigo que esse testemunho, que essa enfermidade serviria para alcançar vidas. Porque tem muita gente que recebe uma notícia de um câncer, de uma AIDS, e se desespera neste mundo. Faz coisas que a gente nunca queria que fosse com nós. Tem pessoas que recebem uma notícia de uma enfermidade, pula na frente de um carro, pula de uma ponte. Mas na minha vida, quando eu recebi essa notícia, muitos podem dizer assim: essa é simplesmente uma enfermidade que se chama ameba no sangue. Muitos acham que é coisa simples. Até no meu ministério, pastor Moisés, muitos acharam que é coisa simples e nem oraram, não sei, nem chegaram perto de mim. Mas aquilo que Deus falou no meu coração, para eles é nada, mas para mim é muito. E esse muito vai alcançar vidas, que pessoas que precisam ouvir isso. Assim é na minha e na sua vida. Talvez um livramento que você pôs o pé, o carro veio, seja de testemunho para ganhar alma. E começa a expandir isso na sua vida, a falar de testemunho, seja uma dor de cabeça, seja uma enfermidade grave, mas abre a boca, começa a falar do que Deus faz na sua vida, do que Deus já fez. E este lugar, pastor Moisés, vai ter que quebrar ou mudar de lugar, que não vai caber de gente que tem o coração voltado para adorar a Deus, com sede e fome de ouvir isso. Pessoas que realmente precisam de estar no altar de Deus. Amém, igreja? E só concluindo, pastor Moisés, dia 1 os irmãos estejam orando por mim. Eu estou indo em Manaus. Era um outro tipo de situação que eu estava indo, mas mudou o quadro, já não é mais aquela situação. Eu estou indo levar a palavra de Deus a algumas aldeias, também realizando o sonho meu de conhecer ali aqueles índios. Eu falava com Deus assim: Deus, eu não quero morrer sem conhecer um índio ou uma índia. Eu acho tão glorificoso aqueles índios ali, servos de Deus, adorando a Deus. Um dia eu fui com o pastor Manel pregar no Vale Verde, e muitos conhecem cigano como pessoas más, pessoas ruins. E quando ele falou comigo assim: você vai levar a palavra de Deus para os ciganos, eu falei: meu Deus, a gente vê cigano como pessoas totalmente endemoniadas ou possessas, né?
E quando eu cheguei ali naquela igreja, tinha cigano cheio da presença de Deus. E eu tenho esse desejo no meu coração de conhecer Amazonas. E pelo incrível que pareça, essa oportunidade veio. Eu tentei desfazer essa passagem, mas eu não consegui de forma alguma. Mas eu sei que quando Deus tem um chamado, devemos cumprir. Amém?